A paz, Senhor, queridos professores. Eu sou o professor Lianibaldo, faço parte da ADEC, Adolescentes em Cristo, subdepartamento da Escola Bíblica Dominical, responsável pela área de adolescentes. Eu estou aqui hoje para conversarmos a respeito da lição de número 10 da revista de Juvenis. Revista essa que aborda temas para alunos dos 15 aos 17 anos. O título da lição de número 10 é O Cântico de Davi por Perdão. A base bíblica em que ela se encontra está em Gálatas 6:8, que diz assim: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo, do Espírito ceifará a vida eterna. Para você iniciar o debate dessa aula de domingo, eu vou te sugerir o seguinte: escreva no quadro ou no painel a seguinte frase: Ninguém tropeça em montanha. A partir daí, você vai levá-los a uma reflexão sobre, inicialmente, Davi, que é o personagem título da lição. Davi não iniciou sua sequência de pecados premeditadamente. Pelo contrário, ele iniciou seu primeiro pecado e, para garantir o pleno funcionamento daquele primeiro erro, ele veio a cometer outro. E outro. E outro. Ele gerou uma sequência de pecados. E assim na nossa vida também. Ninguém começa já com graves delitos. Geralmente nós começamos com pequenas falhas de caráter, que vão sim se tornando problemas bem maiores no futuro. Peça aos seus alunos para que eles venham a refletir. Dê alguns instantes para que eles realmente vejam falhas de caráter suas que geraram pecados e pecados e pecados. É como uma mentira. Você, a partir de uma pequena mentira, você acaba tendo um desdobramento gigantesco de novas mentiras para encobrir aquela primeira. Também como sugestão, eu vou deixar o seguinte: leve para sua sala de aula a canção Sou Humano, da cantora Bruna Carla. Essa canção ela é bastante interessante, ainda mais no contexto da revista de juvenis, que neste trimestre ela é bastante musical. Essa canção tem uma letra que vai fazer com que você e seus alunos possam sim refletir sobre o tema da humanidade, que é justamente o que vem ressaltado no capítulo, ou melhor dizendo, no Salmo 51. Lembrando, justamente abrindo um parênteses, que os salmos, eles não têm capítulos, e sim, somente são chamados de Salmo X, verso X. Também é muito importante que fique bastante claro o papel do arrependimento dentro deste contexto. A reconciliação, sim, é a forma que nós temos de objetivamente retornar ao nosso relacionamento com o Senhor. É a mesma coisa em um relacionamento comum em nossas vidas. Por exemplo, você briga com seu amigo, você precisa pedir desculpas a ele para que vocês possam sim retomar a sua amizade de onde vocês pararam. Para encerrarmos o encontro deste domingo, deixarei uma sugestão bastante relevante. Não pode acontecer de você permitir que seu aluno saia da sua sala neste domingo sem que ele tenha sim tido a oportunidade de se arrepender. Por que eu falo isso? Muitas vezes na vida de um adolescente, uma pequena falha se torna um fardo gigantesco. Nós sabemos o quanto o mundo em que eles vivem, o quanto a sociedade os culpa. Um adolescente cristão que está envolvido na igreja e que comete alguma falha, ele carrega um peso gigantesco. Por quê? Porque ele não tem um apoio dentro da igreja. E também não vai ter um apoio fora dela. Ele vai ser acusado em ambas as áreas. E isso, se ele não for devidamente orientado, pode sim ocasionar um grande distanciamento do Senhor.
E aí é que mora o perigo. Portanto, eu peço a você, peço encarecidamente a você, chame os seus alunos, dê a eles a oportunidade de reconhecer os seus erros e de se arrepender diante do Senhor. Ore com eles. Se necessário, impõe-lhe as mãos. Ministre a palavra do Senhor, ministre uma oração de libertação, para que verdadeiramente aquele relacionamento que o seu aluno já tinha com Deus possa ser plenamente restaurado e que ele possa ser livre, acima de tudo, para seguir vivendo. Não mais uma vida simplesmente de pecados, mas uma vida de santidade, arrependendo-se dos seus pecados. Que nós venhamos a viver e a incentivar nossos alunos a viver, não uma vida de arrependimento em arrependimento, mas sim de arrependimento e mudança, principalmente. Eles precisam ver que há esperança, que há uma restauração após uma falha, após uma queda. Eu espero que você tenha uma aula abençoada, que essa nossa pequena conversa possa ter te auxiliado e te dado um pouquinho mais de ideias para você trabalhar na sua sala. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.